Tá gravando, então. Então, página 221 do livro, para a gente começar a corrigir esse questionário. Ah, questionário, 3 perguntinhas, né, gente? Alguém fez? Na boa, alguém fez ou a gente vai fazer tudo agora? Eu não fiz. Na real, acho que poucos de vocês, né, tiveram tempo para fazer também. De gente que ficou bastante tempo na prova. Yasmin, você que perdeu a prova, já conversou com a Cintia para fazer? Não, prof, tem que falar com ela Tá. ainda. Uhum. Conversa com ela. Tá bem tranquila, certo? Mas estuda, né? E tenta tirar uma nota bem boa aí. Sim. Outra questão, não sei se vocês viram, no Classroom eu postei, né? Até dia 4, ou seja, quarta-feira, se eu não me engano, é dia 4, eu vou estar recebendo tarefas e trabalhos atrasados, tá? Então, por favor, me mandem para não ficar com zero, né? Lembrando que a gente tem mais um mês aí de aula, né? E mais ou menos um mês, né? Depende aí, quem passar direto vai ser liberado, né? Pode se sentir liberado das aulas, né? Até antes. Então, para evitar aí pegar a recuperação final ou até recuperação trimestral, né? Garante aí os trabalhos e entreguem até dia 4 para mim, tá? Pelo Classroom ou se tiverem dificuldade pelo e-mail, não deixem de mandar, tá? Vamos lá. Nicolas, você tá com o livro aí aberto? Tá, né? Lê pra gente o textinho ali que fala do desastre ecológico na China. Ecológico. Porque a gente vai falar sobre economia, né? Mas a economia, de uma certa forma, a gente já vem estudando ao longo de todos esses 4 anos, né? Na geografia, que a gente sempre sabe que tem aspectos negativos, né? A nossa atuação na sociedade, né? As coisas que a gente faz aqui. Então lê pra gente, Nicolas, por gentileza. O fato é que a China se tornou um grande competidor internacional de recursos naturais. No entanto, a imensa pegada ambiental chinesa, consumo. Tá travado pra mim. Nick, destrava. Para mim, travou em pegada ambiental. Pegada ambiental chinesa, decorrência, em parte da exportação de custos do consumo do mundo desenvolvido. As matérias-primas que a China extrai, não só no próprio país como no exterior. Com frequência, terminam em produtos que são. Nick, para mim, travou. Desliga a sua Quer que eu leia? câmera. Luana, trava para ti também? Thiago, travou o Nick para você também? Sim. Para mim, travou. Travou e tá travado. Nick, volta! Quer que eu leia, prof? Nicolas, tá ouvindo a gente? Talvez você possa sair e voltar. Tá. Viu, por favor, então. Nicolas, vou passar para o colega que você está travado. Não te ouço, tá? Vai lá, Giovanni, por favor. Ele estava ali não só no próprio país? Lê do começo, o desastre ecológico na China. O fato é que a China se tornou um grande competidor internacional por recursos naturais. No entanto, a imensa pegada ambiental chinesa é decorrências que a China extrai, não só no próprio país como no exterior. Com frequência, terminam com produtos que são vendidos em lojas no mundo desenvolvido.
Ah. E depois que as pessoas os consomem, o lixo gerado é regularmente reexportado para o mundo em desenvolvimento como parte do comércio ilegal no lixo tóxico. Além disso, a degradação ambiental e o desfloramento provocado pela extração de recursos naturais ocorrem muitas vezes em países distantes do mundo em desenvolvimento. O Estado chinês posicionou o país para um crescimento econômico manufaturado global. Não, nossa, eu viajei. Crescimento econômico explosivo. Eu pulei uma linha. E muitos chineses estão colhendo os benefícios de morar no centro manufatureiro global. Mas os cidadãos comuns estão suportando o maior fardo da vida, da poluição, pois sofrem os impactos negativos da poluição. Com menor qualidade de vida, vulnerabilidade a doenças e perda de longevidade, eis uns exemplos chocantes das implicações transnacionais dos desafios ambientais chineses. Massa. Obrigada, Giovanni. Pessoal, a gente viu algum exemplo de expansão da China em algum outro país, algum outro continente? Cri, cri. Não lembram? Pensem num continente ou em algum país que esteja em desenvolvimento. A gente abordou, né, quando a gente estudou, a gente falou sobre a presença chinesa? E sim, de que forma? Henrique, não lembra? Estela, não lembra? Luana, não lembra? Me fala em um continente que tem muitos países em desenvolvimento. América. Quê? América do Sul. América do Sul. Uhum. O próprio Brasil, né? Somos considerados um país emergente, né? Mas não somos desenvolvidos. Além do continente americano, há outro continente? África. Isso, Estela, África. Quando a gente trabalhou o continente africano, é que vocês não têm aí o livro, né? Eu fui pegar o livro do 8º ano para relembrar algumas imagens que a gente viu, tá? Mas vejam, um dos temas que a gente trabalhou, né, era justamente a presença da China em alguns países da África. E qual era o interesse da China na África? Os minérios. Só minérios? Minérios, perfeito. Isso mesmo. Petróleo, que também é um minério, né? Uhum. Mas lembra da água? Lembra que a China, ela vem buscando, né, essas parcerias, esses investimentos em países, então, que estão em desenvolvimento, né? Muitas vezes eles fazem algum tipo de investimento, como, por exemplo, colocar luz elétrica, ou como construir infraestrutura, um túnel, um viaduto, né? Fazer um asfalto na região central, ou construir usinas hidrelétricas, tá? Para geração de energia, tá certo? E principalmente, pegar matéria-prima, tá? Garantir matéria-prima
com um baixíssimo custo. Para quê? Para que eles possam, no caso, desenvolver, né, transformar essa matéria-prima em mercadoria, tá? Então, transformar a matéria-prima em mercadoria é uma atividade econômica, né, do segundo setor da economia, da indústria. Então, a China, com muita indústria, né, ela precisa de muita matéria-prima, tá? E essa matéria-prima é a água que gera energia, ou os minérios que vão ser matéria-prima, ou vão gerar a energia também, como o petróleo, né? Vão ser retiradas de outras regiões do mundo. Regiões que ficam devastadas, de uma certa forma, tá? Porque altera no clima, altera no solo, altera no convívio daquela sociedade, tá? Quando chega uma grande empresa chinesa e quer retirar, então, esses produtos de lá a um custo muito baixo, né? E não desenvolve aquela sociedade para uma autonomia, para uma independência, certo? Outro exemplo, só um pouquinho, a Camila está chegando. Bom dia, Camila, tudo certo? Outro exemplo que o textinho ali, né, bem pequenininho da página 221 traz para a gente. Camila, abre o livro na página 221. A gente vai responder essas 3 perguntinhas ali, ABC, tá? Com relação à China, tá? É a questão de você consome mercadoria, né? E depois você descarta essas mercadorias. Ou seja, essas mercadorias que não são mais interessantes para vocês, né? Para nós, nossa sociedade, né? Ela vira lixo, ela torna lixo, tá? Se eu fizer um desafio agora para vocês, vocês conseguem encontrar alguma coisa aí no quarto onde vocês estão que foi feito na China? Ali embaixo, Made in China? Várias. Vou dar 5 minutos. Depois eu quero ver o que vai aparecer. Talvez na cozinha seja fácil também. É pra gente pegar alguma coisa made in China? Isso. Meu carregador da Xiaomi. Aqui, ó, do meu lado. Já tá na mão. Uhum. Eu achei a mochilinha, prof. O quê? Eu achei a mochilinha que eu tava usando pra guardar os livros das aulas. Uhum. Eu achei meu estojo. É a mochilinha que eu tava usando pra guardar os livros das aulas. Ela tá escrito Made in China. O estojo do Lins. Onde é que você comprou esse estojo, Lins? No centro. Aqui Numa loja do centro. nessa vela tá escrito produzido na China. Uma vela. Onde é que você comprou essa vela, Essa Lu? unha do marshmallow aí. Não sei, minha mãe que me deu. Achei, prof. O que você achou, Lu? Uma calculadora. Arthur, o que você achou? Tá bom esse cheiro aí, Luana? A mochila da Luísa. Uhum. Um controle. Um controle de TV, assim? Deixa eu ver onde é que é o controle. A marca é LG. Mas não fala. Bem, deixa eu ver dentro, pera. Não aparece. Telefone da Luísa. Controle de videogame do Arthur. Achei, prof. O que você achou? Conta. Controle de videogame. Também controle de videogame. Vocês são tudo viciadinhos nos videogames, né? Que eu sei. Já sabia. Yasmin achou? Henrique achou?
Um dos teus livros foi impresso, será, na China, Luísa? Então, prof, não sei. É porque eu tenho um livro sobre paganismo elemental e aqui tá dizendo que ele foi feito na China. Uhum. Então tá, Camila, achou, Camila? A questão é, tá? Vai lá, Luana. É muito comum hoje, né, a gente ter muitas coisas que foram feitas na China, na nossa casa, tá? O Thiago mesmo, né, nem saiu do lugar, não levou um minuto, né, para se dar conta que ele tem um produto da China ali do lado dele, né? E, na verdade, todos vocês agora, né, perceberam que o teclado, o controle, o telefone, coisas que vocês usam diariamente, né, e que está lado a lado aí de vocês, foi feito na China, né? Então, hoje é muito comum a gente ter muitas coisas da China na nossa casa, ou seja, a gente consegue, dessa maneira, perceber que essa grande industrialização chinesa, tá? Essa grande manufatura, né? Esse fazer, tá? Seja algo mais elaborado ou mais simples, como uma vela, tá? Eles são desenvolvidos na China, tá? E muitas vezes são com matérias-primas que são extraídas de outros lugares, né? De lugares em desenvolvimento, de lugares que sofrem esse impacto, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Eu mostrei para vocês o filme, o documentário História das Coisas, né? No começo do Sim. ano, ainda presencialmente, né? Quando eu leio esse texto aqui, me vem em mente muito claro o documentário História das Coisas, né? Esse documentário ele é muito rico para falar sobre a questão do consumo, sobre a influência da publicidade, sobre a influência dessas indústrias e das matérias-primas que são necessárias, que são retiradas de alguns lugares, né? Eu não sei se vocês lembram da imagem que o planetinha fica todo preto e branco, todo com árvores caídas, né? Todo feio, quando as grandes corporações passam por ali. Vocês lembram dessa imagem do filme? Tentando resgatar algo lá de março, tá? Enfim, talvez não esteja tão claro para vocês, porque assistiram uma, duas vezes apenas, né? Eu assisti já umas 20. Mas, ou seja, né? A gente, então, impacta, né, indiretamente, né, outras regiões do planeta quando a gente consome algo, tá? E a gente produz muitos resíduos, tá? Em breve, esse controle de vocês, né? Eu espero que não, mas em breve um controle, um telefone, ele vai ser dispensado, ele vai ser trocado, né? Por um melhor, por um mais anatômico, né? Mais fácil de jogar, enfim. E, consequentemente, esse descarte, esse lixo, né? Ele vai ocupar um espaço no planeta, né? Ele vai para um aterro sanitário, né? Ele pode sim ser reciclado, algumas coisas podem sim ser recicladas, né? Enfim, um plástico derreter novamente, né? Passar por um processo de industrialização, derreter e se tornar um outro plástico, se tornar um brinquedo de uma criança, vamos supor, né? Imaginando aí um controle de videogame, né? O plástico do controle de videogame, enfim. Mas se não passar por esse processo de reciclagem, né, possivelmente vai ocupar um espaço no planeta de um aterro sanitário, certo? E que vai ficar ali por muitos anos, talvez centenas de anos até se decompor, né? E muitas vezes os aterros, os lugares para onde vão esses lixos, né? Os lixões ou os aterros, né? Eles têm como espaço, têm como ambiente países em desenvolvimento. Como assim, prof? Quer dizer que eles mandam lixo para os países em desenvolvimento? Sim.
Eles mandam lixo também para países em desenvolvimento. É comum você ver, inclusive, containers de lixo, né, chegando em países em desenvolvimento. Se não me engano, já tem uns 3 anos, né, chegou um container cheio de lixo da França aqui no porto de Itajaí, né? Deu maior bafafá e, enfim, o container foi enviado novamente, né? Porque não tinha toda uma regulamentação para chegar até o Brasil, chegar até Itajaí, e o que fazer com esse lixo, né? Como destinar um container cheio de lixo para um aterro sanitário, né? Se não me engano, era um lixo bastante industrializado, tá? Era um lixo seco, não imaginem um lixo cheio de chorume, um caminhão que passa aqui na frente da nossa casa, tá, gente? Era um lixo industrial, assim, se eu não me engano, era bastante plástico, tá? Sim, poderia ser reciclável, né? Poderia ser reciclador, enfim, porque o plástico é reciclável, tá? Mas a questão os países em desenvolvimento estão sempre se dando mal. Seja porque tem a matéria-prima extraída, né? Ou porque acabam recebendo esses rejeitos, esses dejetos, esses lixos, né? Que a gente consome, às vezes, por 1, 2 anos, por um espaço de tempo muito curto, né? Então tá, falado tudo isso, vamos observar agora aqui aquele mapa, né, que mostra as emissões de dióxido de carbono, né, no ano de 2015, certo? A gente tem um desenho ali que se chama cartograma, tá? Ah, não, esse não é um cartograma, não. Cartograma são aqueles dos quadradinhos, né, que a gente estudou lá na Europa, né, na Europa recentemente. Ou foi na América, eu tô confundindo com o 8º ano, acho. Calma, galera. Esse mapa que a gente vê aqui na página 221, na verdade, ele é um mapa que sofreu uma anamorfose, né? A forma dele, ela está desconfigurada do normal, tá? Mas ela foi configurada, a forma, né? Ela ganha um destaque para aquilo que se relaciona com o título, para aquele tema que está ali no título. Ou seja, né? A parte que está maior, que está mais inchada, né? É justamente a parte onde tem maiores emissões de CO2, tiveram, né, maiores emissões de CO2 no ano de 2015. E as menores, consequentemente, né, aquelas que emitiram menos CO2 no ano de 2015, tá? E daí eu chamo a atenção de vocês, né, para a China, especificamente, né, para os Estados Unidos, para a Índia, né? Conseguem perceber que na cor pêssego ali embaixo, né, é a Índia, tá? Eu consegui porque tem o Sri Lanka ali, né? O Sri Lanka ali do ladinho, tá? Enfim, como o grande destaque, assim, mundial, tá? E daí, uma vez lido o texto, uma vez analisado o mapa, a gente consegue responder a questão A, B e C, tá? Primeiro eu quero que... Alguém sabe me dizer o que é pegada ecológica? Já tinha ouvido falar sobre isso? Não? Nunca ouviram falar? Não, acho que não. Minha mãe às vezes fala pra ter uma. Na real, só naquele. É que a mãe da Só Luara... naquele vídeo lá que eu mostrei dos Estados Unidos, que eles iam pros países, catavam tudo e deixavam estragado. Que a gente teve que fazer um PowerPoint sobre aquele vídeo lá. Uhum. Então, a mãe da Luara fala, né, porque ela é uma educadora ambiental, ela trabalha com isso, né? E sim, a pegada ambiental, gente, ou ecológica, tá? Ali na lateral, ali da página 221, né? Tá diretamente relacionado, tá, com os rastros, né? Uma pegada de um animal é um rastro, né? É um vestígio, tá? Ou seja, são os nossos vestígios enquanto ser humano, tá? Que a gente deixa para o planeta, tá? Então, rapidamente para trazer um exemplo aqui, ó. Se eu sou uma pessoa vegana, se eu não me alimento de nada que tenha origem animal,
tá? A minha pegada ecológica, consequentemente, ela é menor do que uma pessoa que é carnívora, tá? Por quê? Uma pessoa que é carnívora, ela provavelmente se alimenta de uma carne que vem de um grande produtor, né, de carnes e alimenta seus animais com uma ração que tem origem de soja. Essa soja foi plantada num grande latifúndio que teve a semente geneticamente modificada e que hoje esse fazendeiro utiliza agrotóxico, né? Esse agrotóxico ele vai contaminar, pode contaminar o lençol freático dessa área de plantação dessa soja, ou pode contaminar uma bacia hidrográfica, tá? Ou seja, é o caos, né? Mas tudo bem, combina com o dia de hoje, Halloween, embora não aconteça só hoje, mas tudo bem. Ou seja, quando a gente come uma carne, né, indiretamente, a gente está impactando vários ambientes, né? E esses impactos, né, são esses rastros, essas pegadas ecológicas que a gente deixa na natureza, tá? E, infelizmente, eu também contribuo para isso, tá? Eu também sou carnívora. Embora coma bem pouco, mas enfim. Então, eu só quis trazer aqui um exemplo, então, de diferentes pegadas ecológicas, né? De uma pessoa que tem uma pegada ecológica maior ou menor, tá? Então, partindo pro conceito, né? Ele fala o seguinte, que pegada ecológica indica as marcas, os rastros deixados no planeta pela atividade humana. Isso é, o tamanho de áreas necessárias para produzir bens e serviços e sustentar o consumo de uma sociedade, né? É muito legal se a gente der um Google agora e procurar pegada ecológica estadunidense, né? Ou de um norte-americano, ou comparar com a pegada ecológica de uma pessoa, né? Ou de algum nativo de país da África subsaariana, né? A gente vai ver a diferença, porque a gente consegue comparar aqui, né? Se a gente permanecer nesse tipo de consumo que a gente tem hoje, a gente precisa de 10, 20 planetas terras, né? Planetas iguais aos nossos, com toda essa biodiversidade disponível, tá? Para a gente continuar sobrevivendo. Tá? É isso o que mostram muitas vezes alguns dados de pegada ecológica, tá? Para calcular a pegada ecológica de uma sociedade, é preciso avaliar o tamanho da população, o potencial do território, dos solos, das florestas, das pastagens, dos minérios, tá? E as formas de consumo, ou seja, de alimentação, de habitação, de transporte, gasto de energia, tá? E as tecnologias utilizadas. Então, enfim, né, como eu falei, se você pesquisar a pegada ecológica dos Estados Unidos, né, vai ser uma, porque vai relacionar, então, esses recursos naturais que aquele ambiente, aquele país, Estados Unidos, disponibiliza, o quanto, né, a quantidade de pessoas dessa população e o comportamento, né, os hábitos dessa população, tá? E daí a pergunta A já quer saber, né? Por que a pegada ecológica da China é muito grande? Né? No texto ali em cima falou que há uma imensa pegada ambiental chinesa. Por que ela é grande, gente? Voltando lá para o que é pegada ecológica, né? Somam-se, né? Os hábitos da população, a quantidade da população com os recursos naturais disponibilizados e as tecnologias. E aí, por que é grande a pegada ecológica da China? Qual é o país com maior população do mundo, gente? China. A China. Né?
Isso mesmo. Então, só por esse motivo, já coloca a China, né, como com uma grande pegada ecológica, certo? Se a gente for diferenciar das demais. E aí, o que mais? O texto falou ali pra gente, né? A China vai, então, né, pegar essas matérias-primas, tá? Essas matérias que, que são primordiais, né, para sua indústria em outros países, né? Além disso, vai transformar essas matérias-primas em indústrias, né? Essas indústrias, como é a maior atividade econômica da China, como uma das atividades econômicas da China, né? É a industrialização, vai emitir, né, dióxido de carbono, certo? E, consequentemente, isso dá uma grande pegada ecológica, né? Forma uma grande pegada ecológica, é um grande rastro, tá? Tudo bem, gente? Faz sentido? As informações eu tirei ali do texto, né? E do mapa, né? Porque me mostrou ali que essa anamorfose, né? A China está bem encaixada. B. Quais são as consequências sociais e ambientais dessa grande pegada ecológica da China, né? Para a China e para o planeta? Consequências sociais e ambientais. A gente falou de algumas, né? Ambiental, vamos lá. A emissão de dióxido de carbono é um problema ambiental, gente? Né? É a poluição do ar, né? A China tem muitas cidades, principalmente as cidades industrializadas, que são muito poluídas, né? Seja o ar, por conta da chaminés, seja o solo ou a água de alguns rios, tá? Então, essa é uma das consequências ambientais, tá? Essa poluição do ar, do solo e das águas, tá? E, como consequência social, né, ainda que o ambiental envolva também o social, né, envolva a gente, enfim, socioambiental, a gente pode juntar essas duas palavras, né, a gente vai ter como consequência naquela sociedade, né, algumas possíveis doenças, né, algumas possíveis adaptações necessárias. Eu me recordo quando, daí não é da China, né, da Coreia do Sul. Acho que foi ano passado ou esse ano que tinha uma estudante, eu cheguei na sala e a menina estava com máscara, né, máscara cobrindo o nariz e a boca, né, e ela era super fã de K-pop, né, da cultura coreana, né, e antes do coronavírus, era comum a gente perceber que algumas pessoas utilizavam máscaras lá na Coreia do Sul, né? Na China, em algumas cidades, né? Desses países. E por que eles faziam isso, né? Pela proteção, tá? Da saúde deles. Porque em muitas cidades, né? Você consegue enfim, você fica, igual a Yasmin estava falando para a gente, né? Você não sabe se são nuvens ou se é fumaça que está no céu, né? Igual relataram para Yasmin quando ela foi lá para Bonito, né? E que recentemente sofreu com muitas queimadas ali a região do Pantanal, tá? Então, a proteção do nariz e da boca
em algumas cidades muito industrializadas, elas acontecem para evitar, então, problemas de saúde, tá? Com relação a C, o que a China tem feito para entender o problema da poluição, especialmente a do ar? Na verdade, o textinho aqui que a gente leu não dá... Ah, perdão, olha só, desculpa. O texto fala ali ainda de problema social, né? Com relação ao planeta, né? Daí que piora a qualidade de vida, aumenta a vulnerabilidade de doenças e a perda de longevidade, tá? Tô lendo ali na penúltima frase do textinho ali da página 221, tá? Essa é uma consequência, né? Pode não ser diretamente para os chineses, mas para algumas comunidades do planeta, é fato, tá? E a gente sabe daí que quando a gente trabalha, por exemplo, o IDH de um lugar, né? Ele vai relacionar o quê? Ele vai relacionar a longevidade de vida, ele vai relacionar aspectos da saúde, os aspectos sociais também, tá? E se é baixa a longevidade, né? É baixo, vai interferir para baixar também o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, de algum lugar, tá? Então, são algumas relações que a gente pode fazer, né? Eu voltei, né, para continuar respondendo a questão B, tá? Questão social. Com relação a C, né, como é que a China, o que eles têm feito, né, para enfrentar esse problema da poluição do ar, principalmente, né? O livro mostra, lá na unidade 5, né, a questão dos recursos alternativos de energia. Não sei se vocês lembram disso, a gente já tinha trabalhado no ano passado, né? Mas a resposta, então, para finalizar a aula, a gente tem um minutinho, né? É pensar, então, nessas formas de gerar energia alternativa, né? Como, por exemplo, a eólica, né? As hidrelétricas, ou ainda solar, tá? Porque daí são fontes renováveis e minimiza, então, o uso de petróleo, né? E, mais uma vez, a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Certo? Pessoal, ótimo feriado. Aproveitem para adiantar e finalizar trabalhos e tarefas que eu vou estar